Greenfield reluzia em cores de Natal. As luzes penduradas nas marquises brilhavam em vermelho, dourado e verde, refletindo-se na neve recém-caída. Crianças corriam com gorros coloridos, formando bolas de neve para travar batalhas improvisadas. Dentro das lojas, melodias natalinas preenchiam o ar, misturadas ao som de risos e o tinir de sinos que decoravam as portas. A cidade parecia um quadro perfeito, mas para Ethan Keller, era apenas um cenário distante, como um sonho que não o incluía. Ele caminhava pelas ruas de cabeça baixa, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco puído. Passou por uma loja de brinquedos e parou diante da vitrine, onde um trem elétrico circulava em torno de uma maquete coberta de neve artificial. Por alguns segundos, ele perdeu-se na cena, imaginando outra época, outra vida. Ele quase podia ouvir as vozes de Lucas e Maya pedindo para entrar na loja. Mas o vazio que sentia o puxou de volta à realidade. Fazia 4 anos desde que Claire, sua esposa, saíra pela porta com os filhos. 4 anos desde que ele chegará em casa tarde demais para detê-la. Ethan sabia que o culpado era ele mesmo. O álcool, que começara como um escape para lidar com as pressões do trabalho da paternidade, tornará-se um abismo do qual ele não conseguia escapar. Claire tentará ajudá-lo, implorara para que ele procurasse ajuda, mas ele sempre prometera mudar o amanhã. A última coisa que ela dissera, antes de partir, ainda ecoava na mente de Ethan. Eu não posso mais fazer isso sozinha. Não por mim, nem pelos nossos filhos. Agora, 4 natais depois, ele estava sóbrio, mas os fantasmas de seu passado ainda o assombravam. Cada dia era uma batalha, e cada vitória parecia pequena diante da ausência de sua família. Lucas e Maya eram adolescentes agora. Ele não os via desde que eram crianças, e essa distância era mais dolorosa do que qualquer ressaca que já enfrentará. Enquanto a neve caía ao seu redor, Ethan apertou o punho dentro do bolso, tentando conter a dor. Eles precisam saber que eu mudei, murmurou para si mesmo. Uma ideia começou a tomar forma, algo que ele nunca tivera coragem de tentar antes. Ethan virou-se, abandonando a vitrine. Ele sabia o que precisava fazer. Talvez fosse tarde demais, mas o arrependimento não era mais suficiente. Agora, ele precisava agir. O apartamento de Ethan era pequeno e simples, mas limpo. Era um reflexo de sua nova vida, sóbria, porém modesta. Uma cama estreita encostada à parede, uma mesa com uma cadeira e um armário que parecia prestes a desabar. Acima da mesa, havia uma prateleira onde ele mantinha seus poucos pertences de valor sentimental. No centro dela, estava uma moldura com a única foto que ele ainda tinha da família. Ethan pegou a foto e sentou-se na beira da cama. Era de um verão distante, tirada em um parque que os filhos adoravam. Claire sorria enquanto segurava Lucas e Maya em um abraço apertado. Ele estava ao lado, com o olhar de um homem que acreditava ter tudo sob controle. Ethan passou o dedo pela superfície da foto, como se pudesse alcançar aquele momento perdido. As lembranças dos anos que seguiram a separação eram nebulosas, mas dolorosas. O álcool havia sido sua única companhia, enquanto ele se afundava em arrependimento e autopiedade. Os dias se transformavam em semanas, e ele mal notava a passagem do tempo. Ele perderá o emprego, os amigos e qualquer traço de dignidade. A decisão de mudar veio em uma noite particularmente fria, quando ele acordou no chão da cozinha cercado por cacos de vidro. A dor física e emocional era insuportável, e ele finalmente encarou a verdade. Ou ele se levantava e lutava, ou não restaria mais nada dele para salvar. Desde então, Ethan travara batalhas diárias contra seus demônios. Ele assistira a reuniões de grupos de apoio, enfrentará o peso da culpa e, pouco a pouco, reconstruiu uma vida funcional. Mas, embora estivesse sóbrio, a ausência de sua família era uma ferida aberta que nunca cicatrizava. Ele olhou para a foto novamente antes de colocá-la de volta na prateleira. A ideia que tivera mais cedo não saía de sua mente. Ele precisava tentar algo diferente, algo que mostrasse a Lucas e Maya que ele havia mudado. Ethan pegou um caderno e uma caneta da gaveta. Escreveu na primeira página: Lucas e Maya, se vocês estiverem lendo isso, saibam que papai está sóbrio agora. Amo vocês mais do que tudo e sonho em vê-los novamente. Por favor, entrem em contato. Ele releu as palavras, ajustando algumas frases, até que finalmente ficou satisfeito. Na manhã seguinte,
ele usou o que tinha economizado para publicar a mensagem em jornais locais e regionais. Era uma aposta arriscada, mas ele sabia que não podia mais esperar. Enquanto a noite caía e a neve cobria novamente Greenfield, Ethan se deitou na cama com algo que não sentia há muito tempo, uma tênue chama de esperança. Os dias seguintes foram preenchidos por um silêncio que testava os nervos de Ethan. Ele verificava sua caixa de correio obsessivamente, vasculhava o celular em busca de chamadas ou mensagens e até perguntava ao zelador do prédio se alguém havia procurado por ele. Mas a resposta era sempre a mesma: nada. O silêncio era cruel. A cada dia sem resposta, Ethan sentia o peso da possibilidade de que Lucas e Maya nunca viriam sua mensagem. Ou pior, que a vissem e escolhessem ignorá-la. Na tentativa de ocupar a mente, ele começou a frequentar sua cafeteria habitual, um pequeno estabelecimento chamado Oki e Bru. Era um lugar acolhedor, com paredes revestidas de madeira escura e uma lareira que estalava no fundo. Ethan sentava em um canto discreto, onde podia observar o movimento da rua sem ser notado. Foi em uma dessas tardes que algo inesperado aconteceu. Ele folheava um jornal local, sem muita atenção, até que um título chamou sua atenção: Jovens Gêmeos conquistam campeonato nacional de xadrez. Ethan parou, o coração acelerando. Abaixo do título, havia uma fotografia de dois adolescentes segurando troféus dourados. Lucas e Maya. Ele ficou imóvel, encarando a imagem como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Os rostos que ele não via há anos estavam diferentes, mais maduros, mas inconfundíveis. Lucas tinha o mesmo sorriso confiante, e Maya ainda mantinha aquele brilho analítico nos olhos. A legenda da foto informava que os irmãos competiriam no torneio final em Nova York, no dia 23 de dezembro. Ethan sentiu um turbilhão de emoções. Havia alegria por vê-los bem, mas também medo. Como eles reagiriam se o vissem? Ele teria coragem de se aproximar? Naquela noite, ele tomou sua decisão. Fez as contas de suas economias e viu que teria dinheiro suficiente para uma passagem de ônibus até Nova York. Ele sabia que era arriscado, mas essa oportunidade era única. De volta ao apartamento, começou a arrumar a mala. Ele colocou algumas roupas, o caderno onde registrava suas memórias e uma pequena caixa de madeira onde guardava objetos que pertenciam aos filhos. Dentro dela, estava um broche em forma de cavalo que ele havia dado a Lucas após seu primeiro torneio de xadrez. Ele pegou o broche com cuidado, sentindo o peso simbólico do objeto. Enquanto olhava pela janela para a neve que caía sobre Greenfield, Ethan sentiu uma mistura de ansiedade e determinação. Ele sabia que o caminho até seus filhos seria difícil, mas essa era a chance que esperava há anos. Vou encontrá-los, sussurrou para si mesmo. A rodoviária de Greenfield estava silenciosa na manhã seguinte. A neve acumulada nas calçadas abafava os sons, e poucas pessoas se aventuravam ao frio. Ethan, com a mochila nas costas, esperava pelo ônibus que levaria até Nova York. Ele segurava o bilhete com força, como se fosse a chave para um futuro incerto. Quando o ônibus finalmente chegou, ele subiu e encontrou um assento próximo à janela. O veículo estava praticamente vazio, o que lhe dava espaço para se perder em pensamentos. A viagem seria longa, e ele sabia que não conseguiria escapar de suas próprias memórias. Enquanto o ônibus ganhava velocidade, Ethan olhou pela janela. Greenfield ia ficando para trás, e junto com ela, as versões de si mesmo que ele tentava abandonar. A paisagem coberta de neve parecia uma página em branco, um lembrete de que ele ainda tinha chance de reescrever sua história. Durante a viagem, Ethan adormeceu. Em seus sonhos, ele estava em casa, jogando xadrez com Lucas e Maya no tapete da sala. Claire estava na cozinha, cantarolando uma música enquanto preparava algo no fogão. O som das peças sendo movidas no tabuleiro se misturava às risadas dos filhos. Era uma cena tão vívida que, ao acordar, levou alguns segundos para se lembrar de onde estava. Ele olhou ao redor, para os assentos vazios e o céu cinzento lá fora. Sentiu uma pontada de tristeza, mas também algo diferente: esperança. Dessa vez, ele estava se movendo, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ethan abriu o caderno de xadrez que trouxera e começou a rabiscar palavras e ideias. Ele sabia que precisaria dizer algo aos filhos quando os encontrasse, mas ainda não sabia como começar. Escreveu e apagou várias frases, até que decidiu manter as coisas simples. Eu sinto muito. Quero fazer parte de suas vidas novamente.
Só me deem uma chance. Ao cair da noite, o ônibus finalmente chegou à rodoviária de Nova York. A cidade pulsava com vida, com luzes piscando em cada esquina e multidões se movendo rapidamente, indiferentes ao frio. Ethan desceu do ônibus, sentindo-se pequeno diante da imensidão do lugar. Ele consultou o papel onde anotara o endereço do torneio, Madison Hall, Centro de Convenções. Era sua próxima parada. Com a mala em uma mão e o caderno na outra, ele respirou fundo antes de dar o primeiro passo na direção de seus filhos. A neve caía suavemente, cobrindo a cidade em um manto branco que parecia prometer renovação. O Centro de Convenções de Nova York era tão grandioso quanto Ethan imaginara. Do lado de fora, guirlandas brilhantes e luzes de Natal enfeitavam a fachada, enquanto banners anunciavam o Campeonato Nacional de Xadrez. O movimento intenso de jogadores, famílias e organizadores criava uma energia vibrante que parecia contrastar com a calma metódica que ele sabia que reinava nos jogos. Ethan entrou devagar, sentindo-se pequeno em meio à multidão. Seguiu os sinais que indicavam o caminho para a Sala Madison, o coração do torneio. Quando finalmente cruzou as portas, seu olhar foi imediatamente atraído para as mesas alinhadas, cada uma com tabuleiro, peças impecavelmente organizadas e jogadores de várias idades concentrados. Então ele os viu. Lucas e Maia estavam sentados lado a lado, mas jogando em mesas diferentes. Lucas tinha uma postura tensa, inclinando-se sobre o tabuleiro, os dedos tamborilando na lateral da mesa enquanto avaliava suas opções. Maia, ao contrário, estava calma, a cabeça ligeiramente inclinada e os olhos fixos nas peças como se já soubesse o resultado da partida. Ethan sentiu o coração disparar. Eles haviam crescido tanto. O cabelo de Lucas estava mais curto, e Maia parecia mais alta, quase adulta. Mas eram inconfundivelmente seus filhos. Por um instante, ele ficou imóvel, incapaz de processar tudo o que sentia. Alegria, medo, arrependimento e um lampejo de orgulho. Ethan deu um passo hesitante para dentro da sala, mas parou. Ele sabia que não podia simplesmente ir até eles naquele momento. Eles estavam focados, e ele não queria causar uma cena ou tirar a atenção do torneio. Então, escolheu um canto discreto da sala para observá-los. As partidas continuaram. Lucas fez um movimento ousado, que arrancou uma expressão surpresa do oponente. Um sorriso breve passou pelo rosto do garoto quando o adversário balançou a cabeça, reconhecendo a jogada brilhante. Pouco depois, Lucas se levantou, apertando a mão do oponente em sinal de respeito antes de sair da mesa. Ethan seguiu com o olhar enquanto Lucas caminhava até Maia, parando para assistir a partida dela. Maia estava prestes a finalizar seu jogo. Com movimentos calculados, ela capturou a peça-chave do oponente e selou sua vitória. O árbitro anunciou o resultado, e Maia ergueu o olhar para Lucas, trocando com ele um sorriso de cumplicidade. Era um momento pequeno, mas Ethan sentiu uma pontada de felicidade ao ver que os dois ainda compartilhavam aquela conexão. Ele sabia que não podia voltar atrás no tempo, mas, pela primeira vez, sentiu que talvez houvesse uma chance de se aproximar. Com as partidas terminadas, o salão começou a esvaziar lentamente. Ethan permaneceu em seu canto, observando de longe enquanto Lucas e Maia conversavam com outros jogadores e organizadores. Ele sabia que era hora de agir, mas as pernas pareciam pesadas, como se sua própria insegurança o mantivesse preso ao chão. Ele respirou fundo e segurou o broche dourado de Lucas no bolso, apertando como se o pequeno objeto pudesse lhe dar coragem. É agora ou nunca, murmurou para si mesmo, antes de finalmente dar os primeiros passos em direção aos filhos. Quando chegou mais perto, chamou baixinho: Lucas, Maia. Os dois se viraram simultaneamente. O olhar de surpresa nos rostos deles foi como um golpe no peito de Ethan. Lucas franziu o senho, enquanto Maia parecia avaliá-lo com uma expressão de ceticismo. Pai? Lucas perguntou, hesitante, como se estivesse tentando confirmar o que via. Ethan tentou sorrir, mas suas emoções transbordaram antes que pudesse controlar. Ele tirou o broche do bolso e o estendeu na direção de Lucas. Eu guardei isso para você. Desde aquele primeiro torneio. Achei que talvez fosse o momento certo para devolver. Lucas olhou para o broche, mas não o pegou imediatamente. Ele cruzou os braços, encarando Ethan com uma mistura de curiosidade e cautela. O que você está fazendo aqui?
Eu vim porque precisava ver vocês, respondeu Ethan, a voz baixa, mas carregada de emoção. Eu não posso mudar o que aconteceu no passado, mas queria que vocês soubessem que mudei. Estou sóbrio há 4 anos, e não há um dia em que eu não pense em vocês. Maya deu um passo à frente, sua expressão séria. Você sabe o que a mamãe passou? O que nós passamos? Ethan engoliu em seco, lutando para manter o controle. Eu sei, Maya, e lamento mais do que vocês podem imaginar. Não espero que me perdoem agora. Só quero uma chance de mostrar que posso ser melhor, que posso ser o pai que vocês merecem. Os irmãos trocaram um olhar rápido, como se estivessem comunicando algo sem palavras. Lucas finalmente pegou o broche das mãos de Ethan e o examinou. Você realmente mudou? Sim, disse Ethan, com a voz firme. E estou disposto a fazer o que for preciso para provar isso. Não espero que seja fácil, mas estou aqui para tentar. Maya suspirou e cruzou os braços. E o que exatamente você espera? Que a gente simplesmente esqueça tudo? Não, Ethan respondeu, balançando a cabeça. Não espero que esqueçam, e nem quero que finjam que nada aconteceu. Só quero construir algo novo, começar do zero, se vocês deixarem. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Finalmente, Lucas relaxou os ombros e colocou o broche no bolso. Talvez a gente possa conversar, mas não agora. Depois do torneio. Era uma abertura pequena, mas para Ethan, parecia um milagre. Ele sorriu, com os olhos marejados. Eu espero o tempo que for preciso. Enquanto os filhos se afastavam para se juntar ao grupo de amigos, Ethan ficou parado, olhando para eles com um misto de alívio e esperança. A neve continuava a cair do lado de fora, cobrindo a cidade com um manto branco que parecia sussurrar promessas de renovação. Era apenas o começo, mas, pela primeira vez em anos, Ethan sentiu que não estava mais sozinho.